nosso comentarista Cleiton Silva. Seja bem-vindo ao Jornal Pré-Eterno Online, meu amigo. Olá, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aí. Cleiton, antes de começarmos o nosso bate-papo, a globalização é um fenômeno caracterizado pelo desenvolvimento dos transportes e das comunicações em escala mundial. Com isso, veio as vantagens de um sistema globalizado, que é, através da comunicação, que permitiu o intercâmbio cultural que desapareceu nas fronteiras econômicas, intercâmbio linguístico e extensão dos direitos humanos. Voltando aqui para o Brasil, na década de 1994, onde foi criado o Plano Real, acendeu uma esperança entre os brasileiros que viram seu dinheiro ser valorizado. Você vê que uma coisa não tem nada a ver, globalização e Plano Real, mas é onde eu quero chegar. Mas a estabilidade da época do Plano Real não foi suficiente e o problema da economia brasileira perdura até hoje. E nesse século XXI, onde a internet dita a economia, a vida social das pessoas, como que fica esta tal globalização entre os brasileiros? É onde eu quero chegar nessa pergunta. Cleiton, eu quero saber de você o seguinte: quem foi o criador do Plano Real e o que ele trouxe de benefício para a sociedade brasileira? Muito bom o tema de hoje. Você voltou nos anos 90? Olha, o Plano Real, ele foi sancionado em agosto de 94, a partir de julho de 94, entrando em vigor em agosto. Porém, antes do Plano Real, teve-se uma moeda provisória, o RV. Essa medida provisória entrou em vigor até esse Plano Real funcionar. Porém, quem idealizou esse Plano Real, muito se fala de Fernando Henrique Cardoso. Porém, nesse período que o Plano Real foi sancionado em 94, o presidente da República era Itamar Franco. Então ele que sancionou o Plano Real. Porém, o FHC, ele pertencia à pasta do governo. Ele já tinha assumido a Secretaria da Economia e também estava na gestão de relações exteriores. E quando o Plano Real ele foi planejado para entrar em vigor, o FHC apenas compôs o grupo econômico, mas Itamar Franco foi que sancionou o Plano Real. E o benefício que ele trouxe para a sociedade foi o quê? Foi uma esperança de uma moeda forte. Quando o real foi implantado, e nesse período aí dos 6 meses de gestão de Itamar Franco, foi um período de adaptação da moeda, que o comércio reagiu muito bem à aceitação dessa nova moeda, saindo do cruzeiro real, passando para o real. Então, assim, e os brasileiros que nessa época aí, eles estavam acostumados a muita mudança de moeda. Olha que para trás, aí, em 4 décadas, já tinha mudado 4 vezes a moeda. Então, o Plano Real foi um plano forte, já chegando aos seus 30 anos de existência, e foi um plano que funcionou. A questão da economia, como você perguntou, ela teve os seus deslizes devido à gestão, não do Plano Real, mas dos seus gestores. Então, pergunta o seguinte: se o Plano Real foi um plano tão bom assim, vamos dizer assim, por que então o desemprego ele perdura até hoje, desde a sua criação? Desde quando foi criado o Plano Real, veio uma moeda forte para o Brasil, onde R$1 era equiparado a $1, que era na época. Hoje o dólar está 5 por R$1, então R$5 para você ter $1, às vezes tem um pouquinho mais. E desde a sua criação até hoje perdura essa questão do desemprego devido a essa moeda que ela não sobe, mas sim desce. Nesse caso, essa pergunta sua envolve muito a política econômica do país. Quando você pega a moeda real e o dólar, é lógico que esse balanço aí não fecha. Mas quando ele foi implantado para ser uma moeda forte. A nossa moeda, ela é forte, ela não é uma moeda, se for comparar os vizinhos aqui da América do Sul. Porém, o dólar largou-se na frente devido ao quê? Devido à implantação de programas e de investimento em aplicações de valores que teve os governos lá fora, no exterior, coisa que aqui não se fez, não se deu atenção ao PIB interno, ou seja, investimento nas estatais aqui no país.
Então, o Plano Real, ele era para investir local, e não foi o que aconteceu. Investiu-se muito em estatais vindo de fora. As estatais começou a implantar aqui as industrialização, mas a maioria vindo e não priorizando as locais. Com isso, a nossa moeda foi perdendo força. Sabemos que o Brasil, desde 1994, vem tentando ter uma ascensão através do Plano Real, que vem valorizando a sua moeda, que até então era igual a Argentina. A inflação comia demais. Eu acho que as pessoas da minha época vão lembrar que você ia no supermercado de manhã, chegava à tarde, já era outro preço. Com a criação do Plano Real, deu uma estabilidade, você estabilizou a economia. Mas essa economia foi estabilizada por pouco tempo. E depois veio o século XXI, veio a globalização, veio as mudanças no mundo todo. E eu quero saber no que essas vantagens dessa globalização impactou a sociedade brasileira. Quais são essas vantagens para nós que somos brasileiros? Muito boa a sua colocação aí na pergunta. Porque o projeto Plano Real justamente era para isso. Ser uma moeda forte econômica. Porém, ele abriu fronteiras. E quando você vê nessa parte de globalização aí, ele teve um fator fundamental, que foi o quê? Foi o poder de compra das pessoas. Contribuiu muito. E com também a sanção de programas de recuperação de crédito, como o SPC, ser mais aberto, isso facilitou o quê? O crédito. Então, onde facilitou o crédito, facilita também o débito. E com isso, o poder de compra das pessoas aumentou. É lógico que você falou em relação aí que o mercado nos anos 90 subia muito de preço. Por quê? Porque a moeda não tinha estabilidade. Então, o Plano Real trouxe o quê? Uma estabilidade na moeda econômica do país. Cleiton, eu também vejo da seguinte forma. A internet, ela ajudou a aumentar as vendas dos comércios, né? Abriu as fronteiras para comprar-se de outro país. Até então as pessoas importavam, era uma maior dificuldade. E com a ascensão da internet no Brasil e no mundo afora, esses intercâmbios se abriu, essas fronteiras se abriram e ficou mais fácil para que a pessoa pudesse comprar e com isso gerar mais economia para os brasileiros. O que você me fala sobre essa questão da internet ter entrado na sociedade economicamente, ajudado na economia do Brasil? A internet, nos anos 2000, em pleno século XXI, ela foi fundamental para o desenvolvimento econômico, não só no Brasil, mas no mundo. Eu me lembro que no lançamento do sistema operacional Windows Millennium, o Windows Millennium ele foi lançado, o Windows 2000, e a plataforma dizia o seguinte, na apresentação, é o início de um mundo de possibilidades. E eu observando isso hoje e voltando o lançamento que o Bill Gates fez nos anos 2000, foi sim o início de um mundo de possibilidades, sim. Então ele enxergou isso e largou na frente. Então quando você vem para a globalização, foi anunciado no mercado. O próprio mercado anunciou, olha, o século XXI vai ser um mundo globalizado. Isso aconteceu. Com isso acontecendo, houve uma facilidade dos comerciantes, dos órgãos econômicos, como o banco e outras instituições financeiras, ter acesso aos usuários. Por quê? Implantação de sistemas operacionais, implantação de banco de dados, ficou muito fácil o acesso do banco de dados. Então, com esse acesso, o banco ficou mais prático de emprestar o dinheiro, o crediário ficou mais fácil consultar para liberar uma bicicleta, liberar uma moto, liberar um carro. Então, isso facilitou o crédito. Então, quando não facilita, o crédito não é liberado. Quando há facilidade em consulta, o crédito automaticamente é liberado. Então, foi isso que trouxe a internet, os sistemas operacionais. Foi o quê? Facilitar o mercado. Aí me pergunta, mas houve intervenção do governo? Foi o governo que ajudou? Foi o governo que ajudou os pobres nesse período aí da globalização? Não, não foi governamental. Foi o quê? Foi sistema operacional que ajudou. O governo apenas contribui. Qual é a contribuição do governo? É o quê? É dando incentivos para esse sistema funcionar. Boa, gostei. Isso é verdade mesmo. Isso. Então você quer dizer o seguinte, que a internet revolucionou a globalização entre o mundo e principalmente entre as pessoas. Hoje as pessoas têm muito mais fácil, é muito mais fácil acessar um produto que ela queira através do seu celular.
E hoje também nós temos o Pix, que facilitou bastante as transações no Brasil. O Brasil está seguindo no caminho certo dessa questão da globalização. A gente às vezes até erra o jeito de falar. Globalização entre os mundos. Eu acho assim que o Brasil está indo no caminho certo. Sim, o caminho é esse aí. Porque o Pix chegou no Brasil. Porém, lá fora ele funciona também. Essas plataformas de pagamento instantâneo, lá em outros países funciona, como funciona aqui no Brasil. Então, assim, o Brasil demorou chegar. Por que demorou chegar? Aí onde eu falei, onde entra a política econômica, a política governamental. Você viu que quando o governo tem intenção, rapidão é implantado? Você viu que foi anunciada essa plataforma e o governo fez o quê? Correu atrás o máximo para ser adaptada e essa medida provisória entrar em vigor. E ela entrou em vigor rápido. E logo os brasileiros perceberam que era uma ótima plataforma. Perceberam isso e até hoje está sendo usada. Porém, algumas instituições financeiras já estão se aproveitando. E aí, meu amigo, tá gostando do Jornal Pai Eterno Online? Vamos de apoio cultural, já já a gente volta. Apoio cultural. Promoção Amigos do Pai Eterno. Vai sortear esta semana uma caixa de energético com 24 unidades, com oferecimento da JC Atacarejo, que fica no setor Cristina 2 Expansão. O telefone da JC Atacarejo é o 99421-0766. Agora, para você ganhar esse prêmio, meu amigo, basta mandar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Anote o número, é 984 60 29 28 e pronto. Você estará concorrendo a esse e a outros prêmios. Promoção Amigos do Pai Eterno. Na hora de fazer a sua carteira de motorista, você precisa ter ao seu lado a experiência do Centro de Formação de Condutores Angélico 2. Aprenda a dirigir com as aulas práticas e teóricas, ministradas por profissionais capacitados e sintonizados com as regras de trânsito. Autoescola do Angélico 2, Rua 17, Vila Pai Eterno, próximo ao Banco do Brasil, Trindade. Quando você procura um combustível bom, logo você lembra que no Posto Rock, o melhor desempenho para o seu carro depende de uma escolha de um bom combustível com qualidade. Por isso que a cada dia o Posto Rock é o mais procurado em Trindade pelo seu atendimento e confiabilidade. Aqui você encontra os melhores profissionais para te atender. Venha hoje mesmo e descubra que aqui o seu carro é bem tratado. Rodovia GO 060, Setor Laguna Parque Trindade. Saída para Santa Bárbara, Posto Rock. Venha conhecer a loja Mundo das Utilidades. A loja mais completa em utilidades de Trindade. Aqui você encontra de tudo para o seu lar. Decorações, brinquedos, uma grande variedade em louças, enxovais, flores e arranjos, material escolar, ferramentas, jogo americano e muito mais. Temos duas lojas para te servir. Uma na Avenida Manuel Monteiro, no centro. E outra na Avenida Elizabeth Marques, no setor Maísa. Mundo das Utilidades. O menor preço do Brasil é aqui em Trindade. A maior e a melhor boutique de carnes do mundo. Agora em Trindade. Frigorífico Goiás Trindade. Aqui você encontra de tudo para o seu churrasco. Temos os melhores acessórios e as melhores carnes para você fazer o melhor churrasco do mundo. Venha hoje mesmo conhecer o Frigorífico Goiás Trindade, Avenida Manuel Monteiro, número 912, no centro. Jornal Pai Eterno Online. Estamos de volta com o Jornal Pai Eterno Online e temos a presença do nosso comentarista Cleiton Silva. Cleiton, eu quero saber então o seguinte de você. Vamos voltar para a internet. A internet, ela no Brasil, o que ela propicia aos brasileiros que usam a internet hoje em dia? Olha, a internet, ela trouxe um benefício prático. Por exemplo, entrar no mercado. Hoje, você pode entrar no mercado virtualmente. Não só aqui interno no Brasil, como você pode entrar no mercado nos Estados Unidos, você pode entrar no mercado na China e fazer suas compras e receber ela em casa. Então, assim, trouxe essa divisão
que antes, nos séculos passados, não tinha, devido ao quê? A falta da tecnologia. Então, com a tecnologia, isso aconteceu de prazo. Então, hoje nós contemplamos isso. É o quê? É cada dia mais evoluindo. Então, você quer dizer que a internet representa economicamente um fator de ganho para os brasileiros? Sim, representa. E vejamos que hoje a maior receita em alguns países, como a própria China, ela está vindo de quê? Do mundo virtual. PIB do mundo virtual. Qual é o mundo virtual? Vendas, compras, serviços. E no Brasil não está ficando para trás. O Brasil, 30% hoje do movimento econômico está sendo virtualmente. Mas eu vejo o seguinte, Cleiton, com essa evolução toda da internet, as pessoas comprando aqui, comprando ali, falando que a internet realmente tem ajudado, mas existe uma disparidade, vamos dizer assim, ó, quem tem e quem não tem. Assim, as classes mais baixas, ela não tem tanto acesso à internet. Então, assim, é um pouco desigual, é um pouco se desconexo você falar que gera economia, com certeza gera, mas e as pessoas que não têm nenhum celular e principalmente não tem nem internet na sua casa para poder fazer essas compras, como que fica essa desigualdade? Boa pergunta. Em relação ao acesso à internet, ela tem a sua desigualdade? Tem, mas em qualidade. Vamos se falar de qualidade de internet. Porém, o acesso, praticamente em quase todo lugar, você tem um acesso público que você consegue conectar uma internet. Entendeu? Muitas vezes a pessoa não tem um aparelho bom, não tem um computador bom, mas ele consegue ter um acesso à internet. Pode ser desigual em questão de qualidade. Você acha que o governo brasileiro tem levado, tem incentivado mais ainda aqueles locais mais longínquos a pessoa ter o acesso à internet? Realmente eu vejo o senhorzinho ali mexendo no celular, a senhorzinha, a criança, então assim, mas existe ainda essa desigualdade dependendo de qual estado que você está. E eu te falo assim, como nós moramos numa cidade metropolitana, uma cidade próxima de Goiânia, fica até mais fácil para que nós possamos ter essa internet. Mas aí eu volto a repetir a mesma pergunta. E aquela pessoa que mora lá nos caixa-prego, que não tem acesso a essa internet, como que fica essa pessoa? Nesse caso aí, é claro que tem essa desigualdade, depende da sua região. Nós tem região que o acesso, ele tem sua dificuldade devido às próprias torres de sistema. Então, assim, a implantação desse sistema agora via satélite 100%, a intenção da internet chegar a 100% digital, então isso vai facilitar, Porém, essas pessoas que muitas vezes eles moram mais isolados, eles não são 100% dependentes da internet, como os usuários dos grandes centros. Exato. Os grandes centros hoje, eles são 100% dependentes da internet, ao contrário de quem mora no interior. Já que nós estamos falando de internet, que eu adoro esse tema, a internet também tem as suas vantagens e as suas desvantagens. O excesso faz as pessoas ficar, vamos dizer assim, habitoladas. E isso leva a transtorno. As pessoas hoje em dia elas têm preguiça de ler um livro, elas têm preguiça de conversar umas com as outras. Basta você chegar numa roda de amigos, você pode notar, das 5 pessoas que estiverem sentadas na mesa, as 5 estão mexendo no celular. É engraçado, mas é o que está acontecendo. Então, assim, da mesma forma que a tecnologia, com essa globalização de tanta informação que as pessoas estão tendo nesse século XXI, mas está afastando as pessoas umas das outras. E isso é prejudicial, você não acha não, Cleiton? Sim, vou olhar por esse lado aí, é prejudicial sim, eu concordo com sua tese. Porém, você analisa o seguinte, que esse mundo virtual, o trabalho virtual, ele é real. Ele é real. Então, muitas vezes, você chega num café, você chega numa lanchonete, ali num restaurante, as pessoas ali estão fazendo seu almoço, suas refeições, logo em seguida já estão trabalhando. Fala, vou tirar um tempinho, vou trabalhar. Por quê? O trabalho dele é o quê? É conectar, é mandar informação, é vender, é anunciar seu produto. Então, assim, de fato, muitos estão trabalhando. Mas, por outro lado, tem um grupo de pessoas que estão em entretenimento. É o que? É rede social, é acompanhando fofoca, entendeu? Mas muitos nem tá por esse lado. Então tem que observar esse parâmetro. Mas o grau que eu falo assim, de entendimento, de socialização, de empatia, tem acabado, porque as pessoas
como elas têm a visão da internet, daquele computador, daquele celular, vendo a vida do trem, vamos dizer assim, e analisando a vida dela, leva um pouco de frustração para essas pessoas. Então eu vejo assim, a internet, ela ajuda e atrapalha. Então essas pessoas andam ficando frustradas com o excesso da internet. Tanto é que todo mundo hoje quer ser um youtuber, todo mundo quer ser um influencer. Então isso tem feito as pessoas menos, vamos dizer assim, menos empáticas e principalmente menos pensantes. Bem observado esse ponto aí, realmente é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Porque é o seguinte, como você comentou, a questão de uma leitura, de uma aprendizagem, as pessoas não querem hoje parar para aprender. Não querem parar, eles querem que a internet ensine, entendeu? Então assim, você fazer hoje uma consulta, a pessoa quer fazer consulta até online, consulta médica. Ele pergunta, médico, o senhor me atende online? Quer dizer, não quer ter o prazer nem de ir até o consultório. Entende? Isso já é o quê? É um sistema cultural que está sendo criado. As pessoas, elas andam ficando, vamos dizer assim, para fazer compras, elas, igual você falou, quer tudo a facilitação. Elas não querem mais se movimentar. Ela quer entrar no mercado sem ir lá. E isso é isso que eu estou tentando falar. Isso vai atrapalhar a pessoa no futuro. Porque aí volta... Por exemplo, eu fiz um curso nos anos 2000, volta de 2001, esse curso chamava Relação Interpessoal, curso secretariado, que, por sinal, me ajuda até hoje. Entendeu? Então, e nesse curso, o professor, ele, num tema lá, ele falou, olha, temos que manter a relação interpessoal, tanto no trabalho, tanto na vida doméstica. O que é isso? É o diálogo. Tem que ter. Então, a internet, o mundo digital, o trabalho digital, ele afastou a relação interpessoal. Verdade, Cleiton. Cleiton, quero agradecer a você por esse bate-papo de alto nível aqui hoje, falando sobre a questão da globalização, indo para o Plano Real. Muita gente nem sabe como que foi criado o Plano Real, que foi em 1994, na mesma época onde o Brasil, olha lá, ganhou a Copa do Mundo, tem poucas pessoas que sabem. E também eu só me lembro da Copa, do Plano Real, eu só era pequeno. E também falando sobre a questão da internet. São assuntos diversos, diferentes um do outro, mas que todos eles tá tudo dentro do mesmo balaio, vamos dizer assim, meu amigo. Obrigado por esse papo hoje de alto nível. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer a todos que vêm nos acompanhando pelas redes sociais. Não deixe de participar das nossas promoções. Mande uma mensagem de texto para concorrer a vários prêmios aqui da nossa programação. Se você não sabe o número, anote agora. 984 60 29 28 para concorrer a diversos prêmios aqui da programação do Jornal Pai Eterno Online. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.